Boa tarde a todas e todos os companheiros. Vamos dar início a mais uma transmissão de palestra da Casa da Fraternidade. Boa tarde, Jaciara. Boa tarde. Então, boa tarde a todos e todas. Jaciara já está online para nós realizarmos mais uma palestra, mais uma tarefa da Casa da Fraternidade. Estamos felizes por estarmos aqui juntos mais uma vez. Hoje o tema que ela irá nos trazer será Vale a Pena Viver. Um tema muito bom de se ouvir. Seja bem-vinda. Aos companheiros de jornada, juntinhos aqui nessa live, o meu boa tarde, o meu abraço fraterno. É claro que eu gostaria de estar ao vivo e a cores, presencialmente, para poder abraçar todos vocês. Mas sintam-se abraçados, o meu mais fraterno carinho, amor junto a vocês. Vamos lá, Luiz. Vamos fazer nossa prece. Vamos dar início, elevando o nosso sentimento, buscando Jesus. E vamos orar a prece que Ele nos ensinou, para dar início a essa tarefa. Pai nosso que estás no céu, Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Jaciara, fique à vontade, o espaço é seu. Eu vou me retirar um pouquinho, viu? Sim. Vou me retirar um pouco, mas eu volto para a gente finalizar, viu? Tá certo, querido, tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais desse trabalho, a minha eterna gratidão pela oportunidade de mais uma vez ser chamada para colaborar na Seara do Bem. É sempre uma imensa alegria estar a serviço da Casa da Fraternidade. Por quê? Ela é mais do que uma casa, é um lar, é um espaço de acolhimento, de amor, de esperança, que nos orienta, nos ampara, nos renova, o que nos faz reconhecer de que vale muito a pena viver. Nós já tratamos deste assunto num outro momento, e ficaram algumas lacunas, e aqui nós estamos retornando, não somente para ratificar o trabalho anteriormente feito, mas como complementar. Vamos tratar da vida, né? Então, nós iniciamos o nosso bate-papo com uma reflexão. Por que vale a pena viver? Tudo que a gente costuma fazer, desejar, antes passamos por esse crivo de avaliação se vale a pena ou não. O nosso bem maior é a vida. Ela vem sendo cantada em versos e prosas por muitos autores, muitos poetas. E um deles diz assim, que a vida é assim, vida humana. Vida é alegria, vida me dá prazer. Vida é a luz do dia. O outro, o nosso saudoso Gonzaguinha, já diz assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E mais adiante ele diz, aprendemos muito nesses anos. E já Zeca Pagodinho nos diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço a tudo que Deus me deu. E tem uma outra música que, num refrãozinho, ela diz que a vida pode ser maravilhosa. Mas, meus companheiros, eu afirmo, a vida é maravilhosa. Vale a pena viver. Mesmo porque a vida é um direito consignado na Carta Maior, na Constituição, é um bem tutelado em primeira mão. Se fala de vários direitos, mas, em primeiro lugar, no artigo 5º, muito nosso conhecido, se fala do direito à vida, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida.
Mas a nossa Magna Carta, ela vai mais adiante. Ela apenas não tutela o direito à vida. Ela vem bem mais adiante. Ela também tutela os meios indispensáveis à sua preservação de forma digna, através da saúde, moradia, trabalho, propriedade. Então, a nossa carta já nos tutela, já nos garante esse direito. Então, na visão espírita, nós temos uma outra, né, interpretação, mas que ela vem a solidificar, confirmar, ratificar de uma forma inegável, inequívoca, o valor e o bem maior que é a vida. Leon Denis, na página 322 da sua obra Depois da Morte, ele nos traz que a vida é uma escola, é um meio de educação, de aperfeiçoamento, através do estudo e pelo sofrimento. Quando se fala que é através do sofrimento, a gente faz assim uma seguinte reflexão: poxa, então a gente tem que sofrer, a vida é isso? Mas vamos lembrar de um dito popular que diz: ostra feliz não produz pérolas. E se a gente bem lembrar, as maiores composições, as mais belas obras de arte, é toda essa vasta e rica literatura que nós temos em vários segmentos da nossa vida, que tanto nos dá suporte, nos orienta, nos educa, nos forma, foram escritas, foram compostas, foram esculpidas, foram faladas, foram cantadas por grandes mestres, por grandes autores, por grandes poetas, por grandes pintores que sofriam. Eles tinham as suas mazelas na vida. E eles transformaram este sofrimento em obras, em peças valiosas, em textos belíssimos, nos deixando um legado maravilhoso para que nós possamos refletir, nos guiar, nos orientar, né, e nos motivar. Já Zilda Gama, na sua obra Dor Suprema, na página 481, ela diz que a vida é um tesouro divino e que nos foi confiado para uma missão na Terra. Então, a partir daí, a gente começa a compreender que nossa passagem aqui neste plano, na Terra, planeta de provas e expiações, tem uma motivação, tem uma razão de ser. Nós viemos aqui para cumprir uma missão. E dessa forma, nós temos que compreender isso de tal maneira que a nossa passagem aqui, ela seja bem cumprida, que essa missão seja muito bem realizada. Nós somos seres transcendentes, ou seja, nós somos imortais. Isso talvez para algumas pessoas esteja distante de uma compreensão, até mesmo de uma aceitação. Mas é simples, nós estamos querendo apenas dizer que nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas matéria. O corpo que aqui que nos reveste, ele é necessário porque ele é o nosso instrumento de trabalho. E nós aqui estamos para vivermos, aprendermos, estudarmos, para atingir uma perfeição. Por isso, às vezes, tantas reencarnações. E será assim tantas quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Enfim, nós temos uma finalidade na vida, não estamos aqui à toa. E vamos listar aqui algumas dessas finalidades, que elas são importantíssimas. Estamos aqui para fruir da oportunidade de vivenciar as mazelas da existência corpórea, dessa nossa passagem por aqui. Mas não apenas vivenciar, mas vencê-las, superá-las. E através dessa superação, contribuir através do estudo e das nossas experiências com a obra da criação. Ou seja, nós somos co-criadores. Esta é uma outra missão e finalidade que estamos aqui para cumprir. E quando nós estudamos, vivenciamos as nossas experiências e colaboramos com a obra da criação, tudo isso se traduz numa aproximação ao divino.
porque nada mais nos aproxima de Deus do que cuidar, do que servir. E nós estamos aqui, de passagem, para isso, para cumprir esta missão. Assim, cabe-nos preservar a vida que nos foi concedida por Deus. E para que a gente conserve a vida, vamos lá dar uma passagenzinha no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 5, que fala da lei de conservação, né? Bem, o conceito geral de lei nos diz que é qualquer diretriz estabelecida ou norma no seio de uma comunidade para que a gente possa viver em paz. A lei de conservação é uma lei natural, que obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Lembra quando falamos no início que a Constituição, a Carta Magna, em primeira mão, garante o direito à vida e logo em seguida ela garante também todos os meios que poderá possibilitar de uma forma digna essa vida? Pois é, está aí. É uma tradução belíssima da lei de conservação, que é uma lei natural. Obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E quando fala prover, significa ele cuidar da sua saúde, onde o Estado também é responsável por isso. Ele precisa trabalhar, produzir, ele precisa estudar, se aprofundar, explorar através da sua inteligência, né? Através do estudo, a exploração de tudo quanto Deus criou e deixou à nossa disposição. E nós estamos ainda muito distantes, companheiros, de assimilar, de aprender, de saber, de conhecer tudo o quanto de maravilhoso Ele criou e nos deixou. E estamos agora vivendo tempos, né, de pandemia, um tempo de muita sensibilidade, né, que nos propicia reflexões. E neste momento, quantas milhares de pessoas espalhadas pelo planeta não estão motivadas, inspiradas, trabalhando, debruçando, estudando, intensificando em pesquisa para promover o quê? O bem, a saúde, atender às necessidades de todos os seres que estão hoje encarnados no nosso planeta. Pois bem, a lei de conservação é uma lei natural porque a vida neste corpo físico é necessária para esse aperfeiçoamento. E sua destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, fazendo uma comparação assim bem simplória, bem rasteira, a gente estuda, se submete a um processo seletivo e passa no vestibular e vai cursar uma universidade, né? E a gente foi para lá para quê? Para, num tempo determinado, para aquele curso, 5, 6, 7 anos, né? Estudar, fazer provas, passar dificuldades, etc, etc. Transporte, greve, chuva, professor às vezes chato, colegas inconvenientes, prestações caras, né? Mas a gente está lá, a gente se propôs a isso. E o que acontece se a gente abandona o curso antes do seu término, daquele que foi programado para que você cursasse e se formasse? Você retorna. E esse retorno, às vezes, é muito difícil, é muito doloroso, é muito caro. Então, a gente deve refletir muito a respeito dessa lei de conservação. Porque é um compromisso, é um contrato que nós temos, né, contrato entre aspas, né, com o nosso Deus maior que nos deu a vida. Então temos que cuidar do nosso corpo, não é? E cuidar de tal forma para preservá-lo, conservá-lo, para que ele cumpra a sua missão ao longo da sua passagem aqui neste plano. Então, meus amigos, está aí a importância, a grande importância, né, da vida, que é cumprir essa missão. Bem, eu estou falando e eu falo muito, mas quem quiser fazer alguma pergunta agora ou no final, esteja à vontade, tá? É interessante a gente receber esse feedback, se as nossas palavras estão chegando, não é, ao entendimento daquilo que estão nos acompanhando. Bem, a importância da vida nós falamos. Estamos aqui para cumprir uma missão.
Nós somos instrumentos de promoção do bem, do bem-estar coletivo. Ou seja, viemos aqui, repito, para estudar, trabalhar, servir. E não podemos nos subtrair desta missão, porque devemos buscar incessantemente evoluir. Por isso, temos o dever de preservar a vida. A vida é nosso instrumento de trabalho. E como tal, como instrumento de trabalho, requer de manutenção permanente, quer seja preventiva, quer seja corretiva. Olha que nós falamos de missão, falamos de manutenção, que são os cuidados que devemos ter com a vida. Quando a gente fala da manutenção preventiva, estamos nos referindo a tudo aquilo quanto temos o dever de fazer para evitar danos à vida. Da mesma forma que a gente não faz a manutenção preventiva do carro para que ele não pife, para ele não quebre, para que ele tenha maior tempo de vida, para que nós possamos dele usufruir. Pois é, o nosso corpo físico também necessita dessa manutenção. Então, nós temos que ir ao médico, nós temos que nos alimentarmos bem, nós temos que dormir bem, temos que ter pensamentos, hábitos saudáveis. Tudo isso é uma prevenção para o nosso bem-estar, para a saúde do nosso corpo físico e mental. Temos também o dever de preservar a vida através da manutenção corretiva. Nós sabemos que neste nosso caminhar, quem ainda não tropeçou, quem ainda não passou por uma grande dificuldade, ou um monte de dificuldades pequenas, todos nós estamos aqui para isso. E no caminho tinha pedras, e tinha pedras no caminho, e nós temos que continuar a caminhar. Então, quando a gente fala da manutenção corretiva, estamos dizendo que temos que fazer tudo o que é possível. Temos o dever, tudo quanto temos o dever de fazer para reestabelecer a vida. Então, se ficamos doentes, procuramos o médico, vamos fazer tratamentos, vamos fazer uma cirurgia, vamos orar, vamos fazer um tratamento espiritual. Se nos decepcionamos, nos magoamos, vamos reagir, vamos reinventar, vamos reconstruir, vamos buscar ajuda. Mas temos que seguir adiante. Estamos numa missão. Então, por que nós temos consciência disso? Estamos aqui de passagem, estamos aqui numa missão, e que a vida é importante, e que nós temos muito a contribuir, e somos co-criadores. Então, meus irmãos, vem a pergunta, que não quer calar. Quando e por que nós declinamos do direito de viver? Por que isso acontece? Quando isso acontece? Então, tem duas, digamos assim, tipificações, não é? Desse porquê e quando há essa desistência, né, da vida. Uma ocorre antes mesmo de termos vindo a este mundo, de termos nascido, porque através do aborto alguém impede isso. Quando eu digo alguém, em regra, geralmente é a gestante, é a mãe, levada por várias razões, que daqui a pouco nós vamos ver, que interrompe a gravidez. Mas, não raras vezes, ela é interrompida por incentivação, por cobrança, por pressão de terceiros, familiares, companheiro, enfim. E a outra forma, que também se declina da vida, do direito de viver, é através do suicídio. Bem, ambas as formas de abreviamento da vida, elas são reprováveis, tanto pela lei divina, como pelo senso comum, como também pela lei dos homens. Então, vamos falar um pouquinho sobre o aborto, né? O aborto, como nós sabemos, é a interrupção de uma gravidez, né, resultante da remoção do feto, do embrião, antes mesmo desse embrião ter a capacidade de sobreviver fora do útero materno.
Bem, eu disse interromper a gravidez. Como que se interrompe a gravidez? Ela pode ocorrer de forma espontânea, ou seja, um susto, numa doença, estamos vivendo numa pandemia, não é? Raros têm sido os casos, mas há essa possibilidade, não é? Da mãe ser acometida, ser infectada e ter complicações e perde-se a criança, aborta-se. Então, é espontâneo, não foi provocado, não foi intencional, né? Já tem o aborto que ele é provocado, ele é intencional, ou pela própria gestante, pela própria mãe, ou pela incitação de terceiros, como eu falei anteriormente, né? É a família que não aceita, é o companheiro porque não é o momento. Mas quem que diz que é o momento de alguém nascer, de vir à vida? É claro que para tudo na vida é melhor que seja feito de forma planejada, não é? Então, eu quero ter um filho, eu vou me preparar para isso, vou trabalhar, vou estudar, vou constituir uma família, tudo vai ser equilibrado. É o modelo ideal. Mas, às vezes, por várias razões, nem sempre assim acontece. E nem por isso nós temos o direito, né, de interromper a vida daquele ser que já tem vida, né? Dentro do ventre materno já tem vida, já pulsa, já sente. E também devemos lembrar o seguinte, que nesses dois últimos casos, né, do aborto ter sido provocado ou por incitação de terceiros, tanto a doutrina espírita quanto o senso comum e como as leis, né, a lei dos homens também reprovam. A exemplo, o Código Penal, no seu artigo 124 e 125, tem a previsão legal, não é? Do aborto. Já na doutrina espírita, há também uma, não vou dizer previsão, mas há um comentário, uma resposta, a gente pode ver isso lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 359, né, que esclarece que o Espírito, né, responde à pergunta, né, se é crime, né, se seria então reprovável, né, quando a mãe está correndo risco de vida, não é? Que então se sacrifique, não é? Aquele embrião, aquele feto. E o Espírito de luz, né, responde que é preferível, então, não sacrificar a mãe. E por que que é assim? Porque se vislumbra a possibilidade dela voltar a gestar, o que não é raro. Como também sabemos de alguns casos que quando isso vem acontecer, vem em dose dupla, tripla, vem gêmeos, vem trigêmeos, até mesmo como uma forma de compensar aquela perda. E também existe a gravidez, né, que é interrompida, né, porque ela decorre de uma violência, de um estupro. A lei humana já prevê tem uma previsão legal que até os 6 meses a mãe poderá interromper. Só que a lei divina, vamos lembrar aqui, nós temos o livre-arbítrio. Claro que é terrível, não é? Para a mulher, para a família, para todos, saber, né, vivenciar essa experiência de que alguém sofreu tamanha violência, né? Mas se teve como consequência uma gravidez, que não foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez planejada, ela também, desculpe, seria interrompida não porque representava um alto risco, a não ser para o emocional, não é? De cada um. A lei divina lembra o livre-arbítrio, não é? A gente tem como superar esta mazela. Bem, falamos do aborto, falamos de que formas ele pode acontecer, podemos passar adiante, mas eu ainda tenho uma mensagenzinha para passar. Não temos direito de interromper a vida daquele serzinho que está por vir. Na doutrina espírita, lá na Gênese, acho que no capítulo 10, né, de A Gênese,
fala muito sobre, não é, a concepção, não é? E a gente sabe que a vida já se faz presente a partir da concepção. Dentro de 4 ou 6 horas já ocorre a fecundação. E nesse momento, né, através do perispírito, já há um elo de ligação com aquele corpo que vai se formar. Então já pulsa, já pulsa. E nós não temos o direito de cercear este serzinho do direito de viver. Há tanta promessa numa vida nova, não nos cabe, né, de forma alguma, abreviá-la, interrompê-la. Bem, vamos passar adiante e falar do outro tema, né, que é o suicídio, que é uma outra forma em que as pessoas... é a ação pela qual se põe fim à própria vida, né? E geralmente decorrente de desequilibradas motivações. Vamos lembrar de que a vida é um bem tutelado, né? Não somente pela lei dos homens, mas principalmente pelas leis divinas. Então, da mesma forma que nós falamos sobre o aborto, que ele pode ser espontâneo, às vezes, não é? Pode ser também, não é, provocado, enfim. No suicídio também nós temos algumas formas de ocorrência desse fato. Ele pode ocorrer de forma intencional, premeditada, ou seja, calculada. Alguém deseja, planeja, se articula, se prepara para cometer este ato. Existe também a forma induzida, estimulada por terceiros, o que também na lei dos homens existe uma previsão legal, que é a incitação ao suicídio, sujeito a pena de 2 a 6 anos de reclusão, podendo ser agravada a depender das circunstâncias em que o fato foi... Tem uma pergunta? Sim. Como enfrentar uma gravidez fruto de estupro, cujo estuprador também matou o pai da estuprada? É uma pergunta de Sueli. Bem, Sueli, realmente é de uma carga, de uma energia muito densa a situação vivenciada. Não sei se você fez essa pergunta hipoteticamente ou se é fato, não é? Realmente muito densa. Mas a resposta está no livre-arbítrio. Não nos compete tirar a vida. A lei dos homens, entendendo este sofrimento, este trauma, prevê que até os 6 meses, a mãe, né, vê se ela aceita, se conforma, supera o trauma, alivia, porque superar realmente é muito difícil, é muito complicado, mas se ela supera, e ela leva a termo a gravidez. Afinal de contas, aquele serzinho que está no ventre, no seu ventre, ele não pediu a você. Ele veio com a providência divina no sentido do milagre da concepção. As circunstâncias em que a pessoa, que esta mulher engravidou, inclusive com esse ato de violência e perdendo um ente querido que foi o pai, é terrível. Mas não há nada terrível que o Pai maior, que a fé, que a esperança, que o amor, que o acolhimento da família, dos amigos, da sociedade, não possa aliviar esta dor. É difícil, muito difícil e muito doloroso. Mas é na oração, é na fé, é no apoio da família, da sociedade, que esta mulher, esta pessoa que sofreu esse ato de violência vai superar. São as mazelas que nós temos que vencer. Estamos aqui numa missão, nós vamos passar por vários momentos, vamos encontrar pedras no caminho, grandes, pequenas, maiores, espinhos, vamos nos machucar, vamos nos ferir, mas a gente não pode jamais, jamais, em circunstância alguma, perder a fé, a confiança no nosso Pai maior. Ele não nos desampara nunca. Por isso, jamais devemos abreviar a nossa vida, nem tampouco evitar que a vida que já está, né, dentro de nós, esperando o tempo certo para nascer,
de interromper essa oportunidade. Porque seria negar a este serzinho a oportunidade que nós tivemos de nascer, de estar aqui, nesse momento agora, conversando, certo? Então, a dor é grande, mas ela é superável, com certeza. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós, de acolher adequadamente, amorosamente, esta pessoa. Mais alguma pergunta? Eu vou passar adiante. Então, estávamos falando do suicídio, não é? Que é a ação pela qual alguém põe fim à sua própria vida de forma premeditada, intencional, induzida, né? Estimulada por terceiros, não é? Que facilita, que propicia, que induz, que massacra às vezes o emocional da gente, que chantageia, não é? E as pessoas sofridas, né? Sofrendo dessa pressão, elas não estão o suficientemente fortalecidas para superar essa dificuldade. Então, ela acredita que pondo fim à vida, que vai cessar aquele sofrimento. Não cessa. Nós somos seres imortais, transcendentes. Estamos aqui numa missão, viemos aqui para fazer um curso, lembra? A gente não pode abandonar, não. A gente tem que ir até o finzinho, com fé em Deus, fé, e vamos caminhar para frente. A vida é maravilhosa. Mas, gente, vamos falar aqui do suicídio inconsciente. Esse é terrível. Sabe por quê? Porque ele vem da prática de tudo que afeta, desarmoniza, desequilibra a vida. E, por incrível que pareça, muitos de nós não percebemos, mas diariamente, quase a todo momento, nós estamos inconscientemente abreviando a nossa vida. Me lembra agora um trechinho de irmã Sheila, de uma fala dela. Ela diz assim: não se diga sem orientação na tarefa do bem. Movimentando providências inúmeras, as leis da vida situam-nos a todos, a cada instante, em linha certa para a construção do reino de Deus. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós estamos colocados com exatidão no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, na profissão certa, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, nas circunstâncias certas, com a pessoa certa, com os recursos certos. É preciso aceitar, é preciso resignar-se com os desígnios de Deus. É preciso compreender o porquê da pedra no caminho, o porquê do sofrimento. É preciso mastigar, digerir, processar este sofrimento e transformá-lo em pérola. É preciso vencer as dificuldades. Isso é maravilhoso. Isso dá sabor à vida. Isso nos faz sorrir. Isso nos traz serenidade. Allan Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 5, creio que no item 14, ele diz: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Aceitação. Assim, temos um problema. Vamos administrar esse problema. Vamos ver de que forma nós vamos superar este problema. Nós podemos. Não há mal que sempre dure. Ele chega e ele é necessário para o nosso aprimoramento, para a gente vivenciar essas experiências. A vida não é só um mar de rosas, não é? Mas se a gente bem administrar, não é, essas dificuldades, essas mazelas, a gente vai sentir o perfume, sim. Sentir o perfume das rosas, que a vida é maravilhosa, é colorida.
Pois é, irmãos, nós somos imortais, a vida continua. Camilo Cândido, quando chegou no mundo espiritual, né, ele cometeu suicídio, não sei se vocês leram, conhecem a história. Ele se surpreendeu, porque quando lá ele chegou, né, no Vale dos Suicidas, ele percebeu que estava vivo. Meu Deus, eu estou vivo! Ou seja, a vida não cessou. Eu sei que a maioria de todos nós, de vocês, assistiu, já leram, assistiram o filme André Luiz, né, O Nosso Lar. Vocês lembram? Inicialmente, ele não compreendeu porque estava sendo tratado como suicida. Pois é, ele foi lembrado da lei de causa e efeito, dos maus hábitos alimentares, né? Dos maus hábitos sociais, emocionais, que a cada dia isso vem minando, reduzindo, fragilizando, adoecendo o nosso corpo e também machucando, não é, o nosso espírito. Temos que viver com leveza, temos que nos alimentarmos saudavelmente, nós temos que fazer uma mudança de hábitos. Nós somos vítimas, né, entre aspas, da propaganda, do induzimento ao consumismo, não é? E, às vezes, a gente adquire hábitos, parte para experiências que são danosas, são prejudiciais, porque elas, sendo continuadas, elas são cumulativas. E um dia elas vão explodir através de uma depressão, através de um mal físico, de uma doença, de um apendicite, de uma obesidade, de uma doença do coração, não é? Então, o que a gente está fazendo? Estamos cuidando bem da nossa saúde física e espiritual? Então, com isso, a gente vai fechar essa questão do suicídio dizendo que ele ocorre de forma intencional, premeditada, induzida, quando estimulada por terceiros, e inconsciente pela prática de tudo que afeta e desarmoniza a vida. Na visão sociológica, Durkheim, que é um sociólogo francês, ele diz que há 3 tipos de suicida. O egoísta, que mata para não sofrer, ou seja, ele não suporta, ele não entende que aquilo que aconteceu, fatos, circunstâncias desagradáveis, as mazelas, né, como a gente sempre costuma dizer, que lhe ocorrem, ele tem que sofrer, sim, claro. Não estou dizendo que não vai sofrer, não. Vai doer, vai sofrer, vai machucar. Mas ele precisa superar. Ele não pode ser egoísta ao ponto de querer se aliviar, porque a intenção e o pensamento é que alivia, não alivia, porque nós somos imortais, a vida continua, não é? E quando se percebe isso, é doloroso perceber a própria decomposição do corpo. É terrível, não é? Então, e ele é egoísta porque ele está pensando em si, abreviar a sua vida, os seus sofrimentos. E a família, e os filhos, e os amigos, e a sociedade. Nós não temos esse direito. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Temos muito que dar de nós aos outros. Temos muito que receber dos outros. Faz falta. Todo mundo faz falta. Até mesmo aquela pessoinha que a gente acha que é chata, que incomoda, ela está ali, não está ali à toa, não. Ela está ali para... faz parte do nosso aprendizado. Faz parte da nossa caminhada. Né? Na visão ainda desse sociólogo francês, tem o suicídio do altruísta, que ele se mata para não dar trabalho aos outros. Isso é muito comum nos idosos, né, nos enfermos. Eles percebem e se constrangem com o fato de que está privando a família, os amigos, né, os custos elevados. E ele acha que abreviando a vida vai aliviar não somente para si, né, como também para a família, para os amigos. Mais uma vez está enganado. É doloroso. Não importa que tenha 80, 90, 100 anos. É aquela pessoa querida. E que se a gente pudesse, tivesse esse poder, ela não iria embora. Mas, se nós nos educarmos espiritualmente, a gente vai entender que nós viemos e temos que ir embora um dia. De alguma forma. Não é? Morte natural, preferencialmente.
no dia e no momento que Deus assim quiser determinar a nossa volta ao nosso lar. E tem também o suicida, o anômico. Ele se mata em decorrência de desequilíbrios, né? E esses aí nós todos sabemos quais são. Quais são? São os econômicos, os sociais, e eles são muito intensos. E o que acontece? As pessoas não têm resiliência para suportar, para se refazer, para vencer essas dificuldades. Então, é aquele casamento que se achava que ia ser dos deuses e não foi, que ia ser um mar de rosas e não foi. Era aquele emprego maravilhoso, que fizeram 1000 promessas e tal, e que você perde e ninguém lhe dá satisfações, não é? São as pressões de governo, de vizinho, de toda ordem, de toda natureza, pela falta de aceitação e resignação. Estamos aqui, não é porque viemos para sofrer, viemos para nos aprimorar. Então, vamos sempre lembrar das pérolas, das ostras. Elas acontecem, elas surgem, elas são produzidas a partir daquele incômodozinho do grãozinho de areia que penetra na concha. Assim somos nós. Nós precisamos revelar, deixar crescer em nós as pérolas. Temos muitos colares a serem ainda confeccionados com a nossa vida, com os nossos atos, com a nossa contribuição para com o Criador. Bem, já no aspecto patológico, estamos caindo, não é? Estamos chegando a hora, não é, Luiz? Mas pode ir falando. Pois é, eu falo, e vou me entusiasmando, vai puxando. Ainda tem 5 minutinhos aí. Mas deixa eu dar um alôzinho aqui para os nossos companheiros, não é, que suportaram, né, durante esse tempo, né, a nossa fala, que eu estou muito feliz, tá? Não somente com a experiência, né, de estar podendo fazer esse trabalho, mas principalmente de ter sido chamada para o trabalho, né? Eu fico feliz, né? Será chamada outras vezes, viu? Mesmo sendo pequenininha essa contribuição, mas ela surte um efeito tão grande para mim, né? A gente se sentir útil, né, de alguma forma, mesmo em doses pequenas, isso nos rejuvenesce, isso nos anima. A gente pode dizer assim, vale a pena viver, sim. Né? Vale muito a pena viver, não é, meu irmão? Com certeza. Pois é. Então, eu queria agradecer a todos, né, que puderam estar presentes, dizer que estou aqui à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida, e fazer um convite para vocês, que todas as vezes, que não somente a Casa da Fraternidade, mas todas as outras casas, né, que praticam, que conservam, que divulgam a doutrina espírita, que estiver fazendo este trabalho, enquanto durar, não é, esse afastamento social, que estejam presentes conosco. Mais do que nunca precisamos desse alimento espiritual para entender isso que está acontecendo e encarar esse sofrimento, esta mazela do momento, como uma oportunidade de renovação, de crescimento, de aperfeiçoamento, não é? E vamos pensar, neste momento, de que forma eu posso, a partir da minha mudança, dessa minha compreensão, dessa compreensão do que está acontecendo, ajudar aqueles que ainda não conseguiram entender. Pois é, Jacene, você viu essa pergunta que Sueli fez? Sim, qual foi a pergunta? Como enfrentar uma gravidez, né, fruto de estupro, cuja estuprador também matou o pai desse estuprado. Aí eu respondi. Você comentou que realmente essa aqui é uma situação muito difícil. É, né? Muito difícil, bastante difícil, muito difícil, muito difícil. Mas eu respondi, não sei se a forma, eu respondi com sentimento, não é? Sentimento, porque a gente tem que trazer, às vezes, para si, não é?
a situação, não é? Sim, com certeza. À luz da doutrina espírita e do pouco que a gente estudou e aprendeu, poder responder levando uma palavra de conforto, ou pelo menos um convite à reflexão para a superação desse problema. Verdade. Há poucos dias nós falamos aqui, eu e Hermógenes, sobre a lei. Hermógenes, meu lei, abraço aí. lei, acho que foi lei, não lembro a lei agora. Foi tanta coisa de lá para cá, mas não tem problema. Não, foi no dia do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril. E nós comentamos, eu trouxe uma história daquele homem que ia se suicidar, encontra o Livro dos Espíritos na ponte e desiste, né? Aí eu quero aproveitar, deixa que o assunto hoje é esse, né? E dizer que se você tem aqueles que estão nos ouvindo, se você tem um amigo, conhece alguém que já falou em suicídio, pede a ele, para antes de fazer, leia o Livro dos Espíritos. Dê uma chance a Jesus e leia, sem compromisso. Com certeza, dará um caminho, né? Esse livro traz informações. E esse livro, inclusive, hoje você acha na internet. Tem PDF, mesmo que a pessoa não seja espírita ou não possa comprar no momento. Uhum. Certo. Luiz, eu gostaria de acrescentar uma coisinha. Veja só, quando alguém chega a este ponto, não é, de tentar ou desejar, não é, abreviar a sua própria vida, na maioria das vezes, sinais já foram dados. Sim. Essa pessoa já comentou que está cansada de viver, que se pudesse dormir não acordava mais, se pudesse ir para um lugar onde não olhava para trás. Ou seja, os sinais, os sintomas vão aparecendo. E não raro está ao nosso entorno, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. E o ritmo de vida egoísta que infelizmente está impregnado, né, na sociedade nos dias atuais, não nos deixa ver, perceber, sentir a necessidade daquela pessoa. Às vezes basta uma palavra, às vezes basta um abraço, um toque, um olhar. Perceber a pessoa. Perceber, eu não estou sozinho. Eu, sempre que posso, pratico isso. E às vezes encontro até reações tipo assim, me deixe, me largue, você não sabe. Eu disse, mas eu quero saber. Eu quero saber porque eu estou disposta, não sei como, mas eu quero te ajudar. E é isso que a gente tem que fazer. Prevenir, ajudar na prevenção, fazer com que as pessoas entendam de que sofrimento, decepções vão sempre existir, até que atinjamos a perfeição. Mas até se chegar lá, são as pedras do caminho. Que sejamos rio, que saibamos contornar as pedras. E nós todos somos responsáveis por isso. Todos nós. Então temos que olhar com amorosidade o nosso irmão. Então, gente, Casa da Fraternidade. Eu conheço muita gente que chegou lá, sabe, querendo até mesmo desistir da vida. Com e certeza. Hoje são trabalhadores da casa, de lá ou de outra. São pessoas firme servindo, né? Exato. Firme servindo, trabalhando. E o que você acabou de falar nos prova assim, que as instituições religiosas, eu não posso falar de outras, mas a gente pode falar do Espiritismo, realmente pessoas, muitas, chegam às casas com sentimentos de dor muito profundos, sabe? E eles ali têm a oportunidade de receber a informação. A mudança é deles. A mudança a gente não faz, a pessoa que faz. Mas é o que você disse. A pessoa entra naquele processo de mudança e consegue superar. E hoje, às vezes, muitas vezes, pessoas como essa estão orientando outros. Exatamente, exatamente. Então, pois é, Mica, nós temos aí... Natália fez nós temos aí... Certo, nós temos aí... Ou você ia falar e toda hora começa, liga. Não, tudo bem. É que uma das nossas companheiras que estão aqui nessa live é Socorro. Como é que é o nome dela, Tati? Natália, pronto. Ela falou que, de fato, são pequenos sinais. É um pedido de socorro. Esses sinais é um pedido de socorro. E veja só,
Nós somos responsáveis. É como se nós estivéssemos, digamos assim, consentindo Permitindo, ao né, de ser fazer mal. ignorarmos esse pedido de socorro. Gente, e eu vou te dizer, isso não está apenas acometendo pessoas adultas porque vivenciaram, decepcionaram, está acontecendo com os nossos jovens, está Com acontecendo com certeza. nossas crianças. É verdade. Os responsáveis, diretamente, os pais, como é que esses pais estão educando, como é que eles estão falando, como é que eles estão educando, como é que eles estão corrigindo diante das falhas, como é que eles estão esclarecendo, tem diálogo? Tem amor, tem acolhimento, tem companhia. A pandemia está ensinando isso, né? Ficar mais junto, ouvir, entender. Não é Olha, isso? isso E que a gente você falou agora, eu quero aproveitar e indicar às pessoas um livro chamado O Vendedor de Sonho. sim, Não, desculpa, é um filme nacional, cujo nome é O Vendedor de Sonho. Esse filme é um filme bastante interessante, mas fala desse tema e da relação de um pai e de um filho. Então eu quero aproveitar e recomendar às pessoas que assistam, tem na Netflix. E agora, minha amiga, nós temos aí uns 5 minutos. Você pode sim. fazer suas considerações finais, que a coisa está muito boa, mas a gente precisa cumprir o tempo, né? E a gente no futuro retorna. Com certeza vamos voltar para fazer de novo. Você tem uns 5 minutinhos para você fazer a oração final, fazer alguma fechamento. E Sei. nós da Casa da Fraternidade, você é Casa da Fraternidade, né? Você sempre foi Casa da Fraternidade e é. Agradecemos a você por estar aqui e também a todas as pessoas que nos acompanharam. E lembrando que na próxima segunda-feira estará conosco Léo Paraná. E ele vai falar sobre Ótimo, grande é, companheiro, Léo Paraná, grande companheiro. nossos filhos são espíritos, na segunda. Agora, amiga, a palavra é sua. Você tem os seus 5 minutinhos para encerrar. Tá certo, tá certo, Luiz. Pois é, meus companheiros, eu mais uma vez, não é, dou aqui meu depoimento, não é, confesso a minha alegria, a minha satisfação pelo convite, por essa oportunidade, porque isso é trabalho. E nós estamos aqui para cumprir essa missão. Eu tenho certeza que eu não ainda, estou muito distante de atingir, não só eu e todos nós, muito longe de atingir ainda o patamar desejado, ideal, necessário ao nosso aperfeiçoamento. Mas o veículo, o instrumento para que a gente atinja esse patamar é a nossa vida. Aqui, né, encarnados, é o nosso corpo físico. Então, eu vou reforçar aqui. Vamos mudar os nossos hábitos alimentares? Vamos peneirar as nossas práticas e relações sociais? Vamos fazer boas leituras? Vamos ler bons textos? Vamos cantar músicas alegres, motivadoras, relaxantes? Vamos ter pensamentos elevados? E, acima de tudo, vamos servir. Vamos servir. Vamos olhar ao nosso entorno. Tem muita gente precisando de ajuda. E essa ajuda, a mão não precisa nem aparecer. O pacote, às vezes, também não precisa aparecer. Basta um olhar, uma prece, uma oração, um telefonema. Você está bem? Como é maravilhoso você receber um telefonema, um bilhetinho, alguém se preocupando com você. Você se sente tão bem que você faz assim, poxa, há quanto tempo eu não faço isso? E você começa a lembrar de um monte de pessoas que você não vê há muito tempo, não é? E que você gostaria de saber como é que está. Quando a gente faz isso, a gente está cuidando do corpo, está alimentando a alma. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos nos conectando com Deus. E quando a gente conecta-se com Ele, nós somos abençoados, uma chuva de bênçãos recai sobre nós.
E quando nós somos iluminados e tocados pela bondade divina, isso reflete, isso causa benefício a todos que estão ao nosso redor. Então, encerramos aqui o nosso trabalho, fazendo a prece que o Mestre Jesus nos deixou e que ela por si só encerra tudo o quanto devemos ser e o grande Pai espera de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e não nos deixeis cair em erros e tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Abençoa-nos, Pai, a nossa família, os nossos lares, a humanidade que no momento padece de atenção, de acolhimento, de alimento, não somente material, como espiritual. Que esses dias difíceis que todos nós estamos atravessando sejam para nós uma experiência a ser vivenciada e que ela produza frutos para que tenhamos dias melhores, para que possamos transformar todas essas mazelas, esses sofrimentos, esses anseios, essas decepções, processar e transformar em amor. Missão difícil, companheiros, mas o nosso Pai está conosco e nunca nos abandonará. A Mãe Santíssima, amorosa, que acolhe, protege e ilumina todos os seus filhos, está conosco. E todos os espíritos de luz estão neste momento conosco, olhando, e tudo contabilizando e nos inspirando para que a gente supere, se transforme e que possamos ter a paz tão desejada. Que o Senhor esteja com todos nós, que nos acolha, e assim nós damos por encerrado o nosso trabalho, mais uma vez agradecendo e dizendo, vale a pena viver. Vale a pena viver. Amigos, vamos então encerrar a nossa palestra de hoje, aguardando nossa companheira Jaciara numa próxima oportunidade, com certeza estará conosco de novo. Estarei sempre à Obrigado. disposição. Vamos encerrar então. Boa tarde a todos. Trabalho é um remédio. Tchau, tchau a Boa tarde a todos. todos.